tarde, galera do terceiro ano. Hoje é dia 14 de setembro, segunda-feira, e a nossa aula é de matemática. Hoje nós temos pouquinhas atividades para fazer, tá? Nós continuamos trabalhando com grandezas e medidas. E hoje nós vamos falar sobre a medida que mede o comprimento das coisas, tá bom? Que é o metro. O metro, que também pode ser medido centímetro e milímetro. E a semana passada eu falei com vocês sobre a medida do palmo, né? E essa é a atividade de hoje, olha aqui. Vamos medir com as palmas das mãos? Escolha 3 pessoas de sua casa e use suas mãos para medir cada um deles e anote. Depois, deixe que todos eles meçam a sua altura. Então, você vai medir, tá? Com o seu palmo, você vai colocar o nome e a altura. 3 pessoas, tá? Escolhe aí na sua casa. E depois, você vai pedir para eles medirem a sua altura com o palmo da mão também. Aí, você conseguiu sua medida exata em palmos? Bom, você vai perceber que não é fácil conseguir a medida exata em palmos, pedindo para três pessoas medir você. Por quê? Porque cada pessoa tem a mão de um tamanho. Lembra que eu falei da medida não padronizada na última aula? A medida com o palmo? E aí nós temos aqui uma perguntinha. As medidas que sua família tiraram de você foram diferentes uma da outra? Por quê? Bom, então a professora já falou, né, que a medida com o palmo não é padronizada, porque palmo se mede com a mão e cada pessoa tem a mão de um tamanho, certo? E aí depois, aqui, ó, é apenas para leitura e conhecimento. Medidas de comprimento. Usamos o metro para medir comprimentos. O metro é uma unidade principal de medida de comprimento, né? A medida principal, tá? Utilizando o metro, podemos medir o comprimento, a largura e a altura das coisas. Você certamente reconhecerá nas ilustrações a representação dos objetos mais usados por nós para medir o comprimento de tecidos, estradas, ruas, rendas, fitas, altura de pessoas, paredes e etc. Olha aqui, essas são unidades de medidas de comprimento mais usadas. Aqui nós temos o metro. Quando a gente vai numa loja comprar tecido, eles usam esse metro aqui, ó, tá? Para medir o tecido, para medir fitas. Aqui nós temos uma fita métrica usada por costureiras, por pessoas que fazem artesanato. E aqui nós temos o metro articulado, é um que fecha e vai abrindo, que é o mais usado pelos pedreiros. A régua, que é aquela que nós usamos na escola. E aqui nós temos uma trena, que é usada para medir terreno, lote, madeira, tá? O resultado da medida de comprimento é indicado na maioria das vezes em centímetro, metro ou quilômetro. Como nós estudamos na última aula, quilômetro, tá? Para as estradas, para as rodovias, tá? O metro para distâncias menores, para medir parede, para medir pessoas. Centímetro para ainda menor, para tecido, fita, tá? E aqui, olha só, isso aqui é uma trena, tá? Que o meu esposo utiliza para medir madeiras, que ele trabalha com madeira. Então, a gente faz assim com ela, quer ver? Então, pessoal, ó, essa daqui é a trena. Ó, vou mostrar pra vocês como que ela funciona, ó. Aqui, ó, ela, tá vendo? Aí ela mede a distância assim, ó, tá? Então, é isso, tá? Pode voltar. Essa é a trena. Essa aqui, pessoal, é a fita métrica, muito usada por costureiras, por pessoas que fazem artesanato. Tá vendo a medida dela? Ó, é menor, é por centímetro, tá? E ela é bem grande, aí dá pra medir bastante coisa, tá? Então, essa é a fita métrica. Então, esses são alguns dos instrumentos de medida que a prof tem aqui em casa, aqui na minha casa, tá? E aí, quem tem pai pedreiro, parente pedreiro, com certeza tem esses outros metros que eu mostrei para vocês, tá? A nossa aulinha de hoje é essa. Eu vou encaminhar para vocês 2 vídeos bem lúdico, bem gostoso,
tá? Para vocês assistirem. A atividade de hoje é apenas a medida com o palmo, tá? Eu volto amanhã, terça-feira, dando continuidade nas nossas aulas. Pessoal, tô bem feliz com a nossa sala, tá? A maioria já pegou todo o material lá, está em dia com as aulas, mas quero lembrar aquelas que não buscaram ainda, para buscar, para a criança não ficar atrasada. Quem me entregou agosto eu já corrigi. Hoje, dia 14 de agosto, é o último dia que o coordenador me deu para enviar a planilha de quem entregou a atividade de agosto, tá? E eu tenho aí, acho que 5 crianças que não me entregaram a atividade de agosto ainda. Tá bom, pessoal? Então, se você é uma mãezinha dessas daí, fala comigo aqui, que, né, de repente eu explico lá pro coordenador o que tá acontecendo e depois eu encaminho as do seu filho, tá? Beijo no coração, se cuidem.